Os procuradores da República já entraram com mais de 100 ações na Justiça contra agentes do Estado que praticaram crimes durante a ditadura militar. O Ministério Público Federal acredita que a real consolidação da democracia brasileira passa pela punição dos responsáveis por desaparecimentos, torturas e assassinatos de milhares de brasileiros. Se ajoelha, porra! Aqui é a sucursal do inferno e não adianta reclamar para ninguém, diziam os oficiais do DOI-CODE, o Departamento de Operações de Informações do Exército em São Paulo. Maria Amélia Teles sentiu na pele que eles falavam a verdade. Militantes do Partido Comunista, Amelinha, como era conhecida, e o marido, César Teles, foram sequestrados pelos militares em 1972. Os filhos do casal, então com 5 e 4 anos, presenciaram as sessões de tortura. Aí ela perguntou assim, por que o pai ficou verde e você ficou azul? E eu olhei para o meu corpo, porque eu estava na cadeia de dragão, quer dizer, urinada, evacuada, vomitada, suada, né? E eu olhei para o meu corpo estava todo roxo mesmo, estava cheio de hematomas. Aí que eu me dei conta de quanto que eu tinha sido torturada, né? Até aquele momento. Já se passaram 30 anos. Mas, ao contrário do que ocorreu em outros países da América Latina, que julgaram e condenaram integrantes de regimes ditatoriais, os mais de 300 militares, agentes do Estado e ex-presidentes que cometeram crimes contra a população brasileira permanecem impunes. Outros países serviram de exemplo, né? O Brasil que ainda segue nessa contracorrente. Qualquer crime tem que ser punido, independe de uniforme ou sem uniforme. Devem ser punidos e a gente não pode esquecer o que aconteceu nessa época tão dura, né? Para o Ministério Público Federal, o Brasil só irá romper com a ditadura quando forem julgados e punidos todos os agentes públicos que cometeram crimes durante o período do regime militar. O procurador da República, Anderson dos Santos, já apresentou à Justiça 3 ações por graves violações aos direitos humanos ocorridas durante a ditadura. A mais recente é contra o comandante do DOI-CODE, o coronel reformado Carlos Alberto Brilhante Ustra. O militar é apontado como mandante do assassinato brutal de Carlos Daniele, dirigente do Partido Comunista do Brasil. Na época não existia a lei de tortura, que é de 97, mas existia o Código Penal previa esse tipo de conduta que foi praticado contra o Carlos Daniele, de espancamento, um espancamento brutal até a morte, como lesão corporal de natureza grave. E também o abuso de autoridade. Então, em primeiro lugar, a gente pede a condenação penal em relação a todos esses crimes. E, evidentemente, como consequência extrapenal, a perda da aposentadoria de quem já tiver sido aposentado, é o caso do Ustra, né? E quem ainda está na ativa, que seja afastado dos cargos e futuramente perca também a aposentadoria. Amelinha foi testemunha ocular da tortura e morte de Carlos Daniele. Ele estava totalmente ensanguentado, saía sangue pelo nariz, pela boca, pelos ouvidos. A barriga, ele era magro, a barriga dele estava enorme. A impressão que eu tinha é que ele foi arrebentado por dentro. Em 2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da anistia beneficia os militares que cometeram crimes durante a ditadura. Mas, no mesmo ano, a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos, afirmou que a lei é incompatível com tratados de direitos humanos internacionais assinados pelo Brasil. Em maio de 2014, o partido PSOL entrou com mais uma ação no STF, questionando a validade da lei de anistia. O caso ainda aguarda julgamento. Eu acho importante que a sociedade brasileira entenda que a lei ela vale para todos. Ela vale para o mais simples dos cidadãos até o presidente da República.